em testagens também lá fora, para a gente entender aí do que nós estamos falando. Estamos falando de uma síndrome, de uma patologia, de uma despedagogia? Por que não? Né? Uma dificuldade dela. Sim, e daí nessas questões, nesses aspectos, a Ana Karina, como psicopedagoga clínica, já recebe então o encaminhamento que vem das escolas. Isso mesmo. Então, o que acontece? O psicopedagogo clínico, ele não pode ficar preso dentro do consultório, não pode. Ele precisa ir na escola, ele precisa conversar com a coordenadora, com a orientadora, com a professora, ele precisa colher esses dados, não pode ser uma coisa individual, né? Porque aqui ocorre um erro muito grande. Por quê? Porque ela precisa pensar o que está acontecendo com o sujeito, o que está angustiando, qual é a mensagem que ele está trazendo. Porque pode ser, né? Uma questão de sala de aula, como nós comentamos, mas também pode ser algum conflito que está trazendo de casa, ele está sendo porta-voz de alguma coisa. Então, o que ele está querendo falar? O para-raio. Exatamente. Quando o Antônio até pergunta qual é a relação, né, entre psicopedagogo e família, e psicopedagogo e escola. Sim, formando esse tripé. Já houve um tempo onde o psicopedagogo fazia o meio de campo. Então, a escola ali, a família não tinham um entendimento total da situação e o psicopedagogo, né, fazia uma devolutiva para a família, fazia uma devolutiva para a escola. Hoje não, hoje o quadro muda totalmente. Hoje em dia já somos unidos para ajudar esta criança. Então, como orientadora educacional, recebo famílias, psicopedagogos, psicólogos, às vezes uma equipe inteira multidisciplinar para ajudar apenas uma criança, né? Então, hoje em dia, quando a Ana fala que o psicopedagogo sai, a escola espera que o psicopedagogo saia mesmo, que o psicopedagogo venha no ambiente escolar, conheça o comportamento da criança fora do consultório, porque os comportamentos vão mudando de acordo né, com o ambiente no qual a criança está. Então, uma adaptação que a própria criança, adolescente, acaba fazendo. Já sabe, como a Aldira citava para nós no primeiro bloco, a criança também entende aquele ambiente, o que se espera dela naquele ambiente. Aquele comportamento, então, é a partir dali. Exatamente. Quando o psicopedagogo vem na escola, observa a criança, acaba sabendo um pouquinho mais do dia a dia da criança, acaba conseguindo acrescentar num processo psicoterapêutico que ele vai fazer dentro do consultório. Então, é muito importante essa troca, né? Na realidade, a gente até brinca dentro da escola que, né, não existe mais o tempo onde essas coisas acontecem separadamente, né? Então, hoje, a gente trabalha realmente em conjunto, a escola ajudando, né, o psicopedagogo clínico e o psicopedagogo clínico ajudando dentro da escola. Então, é bem importante. E essa é uma visão histórica, porque no meu tempo de escola, não faz tanto tempo assim, né? Mas no meu tempo, quando chamava, a professora chamava a mãe, era o que você aprontou, meu filho, né? Então, hoje a escola quebra esse paradigma e vem dizer assim, venha conversar, né? Então, ainda tem pais daquele tempo que vão pensar, porque passaram por isso, tiveram suas dificuldades, os pais podem ter sido chamados, que às vezes a história se reproduz, eles vão ter uma resistência. Então, com muito jeito, você vai ter que falar, eu não estou aqui para apontar uma dificuldade. Eu estou aqui para discutir, falarmos sobre um comportamento, sobre uma possibilidade de estimular, né, de possibilitar um crescimento, desenvolvimento, seja da criança, do adolescente. E nesse momento já se começa também uma investigação com a dinâmica familiar, né? Porque às vezes... Troca. Sem julgamento. Certo. Mas é a troca. Por quê? Eu preciso conhecer como que ele é em casa. Porque se ele não consegue se organizar na sua caixa de brinquedos, como é que ele vai se organizar no seu material escolar quando falávamos de autonomia? Pensa para se organizar dentro de um caderno escolar. Mas veja, começa às vezes em situações em que o psicopedagogo pode sugerir dicas. Mas é difícil, tenta essa semana e venha na sexta-feira. Veja, eu convido de novo para vir à escola. É função da escola? Eu posso oportunizar sugestões de rotinas que vão facilitar a vida dessa criança e também da sua família. Ok. Ana Karina? Então, eu queria falar assim, a sociedade ela tem muito medo de conflitos. Então, a família tem medo do conflito. Então, chamar a família na escola é um conflito. O que vai acontecer? O medo, né? E, na verdade, o conflito é importante.
Por quê? Porque ele proporciona transformação. É um conflito positivo também e propositivo. Eu preciso olhar para poder me transformar, né? Então, se os pais, a maior dificuldade da família que eu vejo é essa daqui, que às vezes eles ficam com muita resistência. Vai ter conflito, né? E até mesmo com as crianças, eles não querem frustrar as crianças, então eles acabam até sendo permissivos com elas. E eles acabam não sabendo lidar com limites, com organização, e isso vai gerando, né, uma questão disfuncional aí. E porque mexe também com a família. A família também, em determinado momento, pode pensar que está na seguinte posição: seremos passados a limpo. Agora. Erramos. E agora nós precisamos aqui colocar as cartas na mesa, né? E também não é uma situação, é uma situação delicada também que envolve toda a família. Então tem dois tipos de abordagem: abordagem individual na família, que você pode fazer, e programas de prevenção dentro da escola que o psicopedagogo pode criar, programa de prevenção ao bullying, programa de habilidades sociais. Que nós vamos falar agora nesse terceiro bloco, que é a nossa segunda questão norteadora. De que forma a escola poderá se posicionar quando observa a necessidade de um encaminhamento a partir de uma necessidade específica e a família se demonstra relutante? Nossas convidadas vão discorrer sobre essa questão no terceiro bloco. Já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que está com o tema Psicopedagogia, contribuições e encaminhamentos no processo ensino-aprendizagem. Ao longo do primeiro e segundo bloco, as nossas convidadas presentes conosco aqui no estúdio, e também os nossos alunos da especialização em psicopedagogia da FAI fizeram questionamentos, deram depoimentos sobre como é esse entendimento das dificuldades que vão surgindo ao longo do processo de aprendizagem. Bem, a questão norteadora que nós deixamos para este último bloco é de que forma a escola poderá se posicionar quando observa a necessidade de um encaminhamento a partir de uma necessidade específica e a família se demonstra relutante. Então, as nossas convidadas, durante o intervalo, já estavam se posicionando aqui e comentando conosco que isso não é tão incomum de acontecer. Acontece, e muitas vezes a forma de tratar do problema não é a mais adequada, como, por exemplo, a mudança de escola. É isso, Fernanda? É isso. Na realidade, nós temos que chegar até essa família com muita delicadeza e com muito tato, né? Ninguém quer ouvir que seu filho está com alguma dificuldade ou com alguma questão comportamental. Ou né? A própria família. Exatamente, a família toda está com essa dificuldade. Aí, quando chamamos para uma reunião, primeiro somos ouvintes, né? Então temos que ser humildes, temos que ser ouvintes, né? Investigando como está em casa, o que está acontecendo em casa, mas sempre com muita delicadeza, sempre muito tato, né? Conversar com os pais, né? Com a família ou um representante familiar que for até a escola, no sentido de que a escola está aberta no sentido de ajuda e não no sentido de crítica. Então, não reclamamos, não falamos mal desta criança, e sim, na realidade, estamos solidários e propondo ajuda, né? Na questão da queixa, certo, né? Que vem. Mas as famílias também devem se queixar bastante com relação ao tempo. Eu não tenho tempo. Sim, bastante. Não tem tempo, né? Trabalha muito, não tem como sair, ou deixa o filho aqui bem cedinho e atravessa a cidade para trabalhar, né? Então, assim, na realidade, as questões que impedem, né, dessa família de chegar na escola para que a gente consiga, né, trocar ideias e conversar sobre
sobre o filho são diversas, né? Mas, na realidade, com muita delicadeza, nós chegamos até a queixa, até a situação, e aí pedimos, né, um encaminhamento, né, para que essa criança seja encaminhada primeiramente para uma avaliação, né? Então, se for cognitiva, né, para o campo psicopedagógico, se tiver o emocional agregado, para o campo psicológico, mas assim, a escola não tem o poder de dar o diagnóstico do que a criança tem. Então, assim, por um período muito longo, né, de 6 a 8 meses, às vezes, de observação e de tentativas pedagógicas, né, é que aí, depois de tudo isso, a gente vai chamar a família, vai receber a família e vai discutir sobre a questão. Então, na realidade, não é algo assim que seja pontual. A criança ficou agitada, ou não prestou atenção, ou não conseguiu dar conta do conteúdo por um mês, que nós já vamos chamar e já vamos assustar essa família, não, né? Então tem que ser algo que aconteça com muita frequência e por um longo período, né? Então aí nós chamamos e aí nós vamos, né, fechar uma ideia, encaminhar para uma avaliação, pedir para que essa criança seja ajudada. Essa criança não precisa de bronca, não precisa de punição, não precisa de uma correção mais autoritária, precisa de ajuda. E a avaliação é um instrumento de ajuda. Certo. Né? E de qualquer forma, Fernanda, cada vez mais nós precisamos que os docentes que estão na sala de aula, trabalhando diretamente com os estudantes, possam ter acesso a esse encaminhamento, a esse conhecimento. Exatamente. Existe O uma profissional de psicopedagogia, então, na escola, atua dessa forma? Atua dessa forma também, mas o profissional de psicopedagogia na escola, ele entra nas salas, ele tem liberdade, ele troca com o professor, ele orienta o professor, ele muda a estratégia de ensino algumas vezes, porque às vezes não é a estratégia de ensino mais adequada para aquela criança, né? Então existem várias opções que nós vamos tomando, várias decisões que nós vamos tomando juntos, né? O meu trabalho de orientadora junto com o professor em observação e em análise desta criança. Certo. Então existe toda uma troca. Então existe também a possibilidade, né? E a escola é aberta a isso, né? No sentido de que o pai entre na escola e vá até a sala, converse com o professor. Então, nós não somos mais uma escola porta fechadas, né? Então, hoje, quanto mais aberto for o ambiente escolar para que seja um espaço de discussão, para que seja um espaço de recuperação e de ajuda para o aluno, mais proveitoso será, menos a criança sofre. Muito bem. E então, Ana Karina, você recebe essas crianças já depois de encaminhadas pela própria escola. Então, a primeira coisa é observar na escola se ela fez todos esses passos que a Fernanda acabou de falar. Então, veja, a Fernanda pontuou várias coisas que a escola tentou mudar, mudou a parte de estratégia pedagógica, conversou com o professor, deu assistência, continuou, o sintoma Com persistiu. a família também, nesse momento. Com a família também. Então, nós vamos receber essa família, assim, livre de um olhar julgador, né? Porque, assim, nós vamos receber e passar para a família, assim, como eu tinha falado nessa questão dos conflitos, do sintoma. Vamos ver o que isso aqui significa e onde é que nós vamos poder ajudar, né? Então, esse acolhimento do psicopedagogo é importantíssimo, né? Então, assim, ninguém é dono do saber, né? Não tem como você pegar uma experiência de uma família e colocar na outra família, não. Cada um tem uma dinâmica e você precisa respeitar essa dinâmica familiar. Sim. E tomar muito cuidado, porque assim, às vezes o profissional acaba pontuando algumas coisas na família que acaba fazendo com que os pais se sintam infantis, né? E não é essa a questão. O profissional chegar e falar assim, olha, você não está sabendo educar seu filho aqui, você não está sabendo educar... Não é essa a questão. É um momento de reflexão. Olha, vamos refletir, por que o teu filho está trazendo isso, o que você está sentindo, né? Qual é o incômodo dentro da família, tem alguma coisa que ele possa estar representando, não tem, né? E assim, você também não vai pensar num primeiro momento já num transtorno, né? Parece que a gente está numa era de transtorno, né? Transtorno daqui, acolá, não. É porque facilita
acompanhamento mais longo, não é? Exatamente. Então vamos resolver, vamos solucionar, então vamos já para a medicação. Essa é a crítica que está sendo feita nos últimos tempos, principalmente a maneira com que alguns países têm lidado com essas dificuldades, como é o caso dos Estados Unidos, né? Surgiu recentemente um artigo dizendo que as crianças francesas não são diagnosticadas com TDA. Exatamente. Porque a cultura, a dinâmica familiar do país e da própria forma como as escolas vêm caminhando, a própria metodologia pedagógica é diferenciada. É isso? É uma atenção mais cuidadosa, um olhar mais cuidadoso. Como a Odira estava falando no início, né, que ela deu aqueles exemplos. Às vezes o pai ele está querendo que a criança seja daquele jeito, seja aquele profissional, ele não está deixando espaço dela ser o que ela é. Então ela já começa a formar, né, o que a Gestalt chama, Alice Miller fala muito disso, é o falso self. Então aí começam os sintomas. Eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou, para poder ser aceito em casa, para poder ser aceito até às vezes na escola, perante a minha professora. Então, assim, aí já começam alguns sintomas, já vem alguma coisa de ansiedade, já começa a se sentir triste, o vínculo com ele mesmo fica rebaixado, a autoestima baixa. Então, como uma criança com autoestima baixa vai aprender? Ela não se sente merecedora do conhecimento, né? Então, assim, essas questões, elas precisam ser pensadas em primeiro lugar, do que você já jogar uma coisa para um transtorno, para uma medicação, né? Um simples levantar, né? É um problema neurológico dentro, né? Como que eu vou interpretar isso? Ou eu quero responder para a professora, eu tenho uma visão diferente e eu quero me colocar dentro de casa, eu não posso me colocar, né? Então, e os sintomas eles vão aparecendo. Então são questões que precisam ser pensadas em primeiro lugar. São questões que precisam ser pensadas e também sempre esse olhar para os sujeitos, para o aprendiz, não do que você espera que ele seja, daquele formato já padronizado, mas sim o que ele é. Né? Oportunizar o desenvolvimento. Porque uma criança pouco estimulada, então eu vou deixar ela quietinha lá, não vou mexer com ela que ela vai se desenvolver. Não, errado. Né? Nós temos que estimular o tempo